Torcedor vascaíno, tá chegando a hora. Já já, às 7 horas da noite, 19 horas, Vasco da Gama e Internacional se enfrentarão no Caldeirão de São Januário. Jogo importante, jogo decisivo, é jogo de 6 pontos para o Gigante da Colina. A vitória hoje é de fato inegociável, não apenas por se tratar de um adversário direto na briga para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro, mas também devido aos resultados que aconteceram ontem no início da 29ª rodada do Brasileirão. Resultados que preocupam. Bahia venceu a sua partida, Corinthians venceu a sua partida, aliás, Bahia não, Cruzeiro, né? Venceu a sua partida, então a situação ali embaixo que estava embolada começa a se definir. E esse jogo de hoje, do Vasco da Gama, é uma partida para que, caso o Vasco não queira ficar na parte de baixo da tabela, terá que vencer. A gente vai falar sobre essa partida, um jogo como a gente trouxe, difícil para o Vasco da Gama. O Inter é um adversário muito forte, um adversário que vem de uma goleada histórica contra o Santos pelo placar de 7-1. Será uma noite de reencontros em São Januário, reencontros de Eduardo Cudê e o técnico do Vasco, Ramon Reu Dias, reencontro de Bruno Praxedes com o Internacional, seu ex-clube, de Bruno Praxedes com Eduardo Cudê, que foi o técnico que o lançou no Internacional, reencontros de Jair com o Inter, reencontros de Zé Gabriel com o Internacional. Uma noite cheia de histórias extracampo. E a gente vai falar, é claro, sobre tudo isso aqui neste pré-jogo do Gigante. É jogo grande, é jogo decisivo, é Vasco e Internacional, é clássico do futebol brasileiro. E tudo isso você verá aqui no nosso pré-jogo do Gigante. Porém, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito no nosso canal, vem agora aqui embaixo, já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta, no objetivo, chegar à marca dos 112 mil inscritos, contamos muito com você. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo. Contamos muito mesmo com a sua ajuda. Além disso também, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, pois é importantíssimo para a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, vambora trazer as últimas informações do nosso Gigante da Colina, pois de fato é uma tarde bastante movimentada de quinta-feira, uma tarde em que o torcedor vascaíno fica na ansiedade para a partida que já já estará acontecendo em São Januário. Garanti meu ingresso à noite, estarei lá presente, apoiando o Vasco da Gama. A partir de hoje estaremos aí presente em quase todos os jogos, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quem sabe, né, até o final da temporada, nesses 10 jogos que restam para término de Campeonato Brasileiro, a gente não consegue viajar para assistir o Vasco jogando longe da cidade carioca. Mas enfim, sobre esse jogo de hoje, é uma partida importante, é uma partida decisiva para o nosso Gigante da Colina, principalmente pelos resultados que aconteceram ontem, na quarta-feira dessa 29ª rodada. Eu chego aqui um pouquinho ao lado e a tabela vem aparecer a vocês, eu vou trazer os resultados. A gente pode observar que o Vasco segue na 17ª colocação, a colocação do Vasco não foi alterada ainda nesta tabela da rodada 29. O Santos permanece na 18ª colocação com os mesmos 30 pontos, até porque ainda não entrou em campo. O Coritiba permanece na 19ª colocação com 20 pontos. E o América Mineiro permanece na lanterna também com os mesmos 19 pontos. O que alterou foi a parte de cima do Vasco da Gama, entre o 16º e o 10º colocado. Goiás perdeu a sua partida para o Fluminense, então se mantém na 16ª colocação, um resultado que foi importante, o Goiás ter perdido o seu jogo, pois caso o Goiás vencesse, o Vasco, mesmo diante de uma vitória hoje contra o Internacional em São Januário, não teria chances de sair do Z4, então a derrota do Goiás foi importantíssima. O Bahia, que perdeu a sua partida, permanece na 15ª colocação com 34 pontos, porém o Cruzeiro, que atuou, enfrentou o Bahia e venceu pelo placar de 3-0, sai da 14ª colocação e hoje já está na 12ª colocação com 37 pontos. O Cruzeiro subiu duas posições, né, na tabela do Campeonato Brasileiro. Internacional. O Inter caiu 2 posições, o Inter ainda não atuou, então se mantém com os 35 pontos. E o Corinthians também subiu 2 posições. O Corinthians, que estava com 33 pontos, chega aí à 13ª colocação e hoje está com 36 pontinhos. Então,
A tabela já está começando a definir, né? Já começa a ver um pelotão de baixo, que infelizmente é o pelotão do Vasco, aliás, do América Mineiro até o Goiás, com 31 pontos. E a gente começa a enxergar um pelotão de cima, que vai do Bahia com esses 34 até ali o Cuiabá com 37. E para o Vasco não ficar nesse pelotão da parte de baixo da tabela, precisa vencer esse jogo de hoje. Pois é um jogo de 6 pontos. Vocês podem olhar aí ao lado. O Vasco tem 30, o Internacional tem 35. Se o Vasco vencer, fica a 2 pontos do Inter e faz com que o Inter fique até o final do Campeonato Brasileiro, lutando também para não cair a Série B. Mas se o Vasco perder para o Internacional, o Vasco se manterá com 30 pontos e o Inter vai a 38, praticamente se livra de qualquer chance de uma queda da segunda divisão. Então é um jogo que, além de conquistar pontos, além da vitória do Vasco, sair da zona do rebaixamento, ficar 1 ponto de Bahia, 2 pontos de Internacional, 3 pontos de Corinthians, 4 pontos de Cruzeiro, é uma partida que, além de ser importante para o próprio Vasco, é uma partida essencial para que o Inter não desgarre dessa parte de baixo da tabela. Então hoje é um jogo essencial para o Vasco da Gama. Hoje, torcedor vascaíno, a vitória é inegociável. Hoje, torcedor vascaíno, o Vasco tem que jogar em casa com o apoio de mais de 20 mil torcedores que estarão presentes em São Januário e conquistar a vitória. Hoje não há outro resultado que senão a vitória. Hoje não há outro resultado que senão a conquista dos 3 pontos para o nosso Vasco da Gama. Vasco e Inter se enfrentam às 7 e Santos e Coritiba, o outro jogo da rodada, se enfrentam às 9h30 da noite na Vila Belmiro. Lucas, qual é o melhor resultado para esse jogo entre Santos e Coritiba? A derrota do Santos. Seria o melhor dos mundos. O Coritiba hoje chega aí a no máximo 23, então não é um adversário que assusta o Vasco da Gama. Porém, o Santos é um adversário que ainda está ali com os mesmos números de pontos e deve se seguir assim até o final. Com a derrota do Santos e uma vitória do Vasco, o Vasco iria a 33 pontos. O Santos ficaria com 30 e o Goiás com 31. Seria aí o melhor dos mundos, porque já ficaria definido. O Santos praticamente numa situação muito ruim, com 30 pontos, uma goleada que sofreu pelo placar de 7-1 no final de semana para o Inter. Caso aconteça uma derrota para o Coritiba dentro da Vila, um clima muito ruim para o Clube Paulista. Então hoje a derrota para o Santos seria o melhor dos mundos. Porém, torcedor, nada adianta ficarmos falando aqui de tabela, ficarmos falando de Santos, ficar falando de Cruzeiro, de Bahia, de Inter, se o Vasco hoje não chegar dentro de São Januário e não fazer o seu dever de casa. Se o Vasco chegar hoje de São Januário e não conseguir conquistar os 3 pontos. E exatamente por isso, Ramon Dias preparou a equipe nesses últimos dias para enfrentar a equipe do Internacional hoje dentro de São Januário. O Vasco enfrentou a equipe do Flamengo no Clássico dos Milhões no domingo, descansou na segunda e retornou às atividades na terça e na quarta-feira. Apenas 2 dias de treinos foram realizados pelo técnico argentino Ramon Angel Dias, e diante disso a tendência é que a equipe titular venha a ser exatamente a mesma que entrou em campo contra a equipe do Flamengo neste último domingo no Clássico dos Milhões. O que se dá esse motivo, no caso do Vasco entrar exatamente com o mesmo time para enfrentar o Internacional hoje? Os motivos se dão por lesões. Hoje o Rossi, que é um atleta importante para o Vasco da Gama, realizou um exame de imagem na semana passada e foi constatada um edema na coxa direita, um edema local que de fato preocupa, até porque é a mesma lesão que o Rossi já havia sofrido e o tirou das partidas contra Santos e São Paulo. O Rossi voltou contra o Fortaleza e sofreu exatamente a mesma lesão, não está 100%, não deve ser relacionado para esta partida de hoje. A expectativa é que o Rossi fique sim de fora, e é importante falar, o Rossi é uma peça essencial para esse time do Vasco. É até estranho, mas o Rossi atuou em 5 partidas com a camisa do Vasco nesta temporada. Não vou conseguir listar aqui exatamente os jogos, mas pelo que eu lembro foi contra o América Mineiro, onde ele foi titular, contra o Atlético Mineiro, onde ele entrou no segundo tempo, contra Coritiba, Fluminense e Fortaleza. Exatamente esses 5 jogos, as 5 vitórias do Vasco da Gama. Então, nos jogos em que o Rossi esteve presente, o Vasco venceu. Nos jogos em que o Rossi não esteve presente, o Vasco não conseguiu conquistar a vitória. Não sei se por uma coincidência ou por um bom desempenho do Búfalo que influenciou completamente no desempenho do Vasco dentro das 4 linhas. O certo é, o jogador que tem 5 partidas e 5 vitórias não deverá estar à disposição de Ramon Dias para a partida de hoje. O atleta segue fazendo a sua recuperação da lesão muscular na coxa, não está 100%, exatamente por isso não será relacionado para esta partida de hoje. Além disso, também outro atleta que segue de fora é Marlon Gomes. Marlon Gomes que sofreu também uma lesão na partida contra a equipe do Fortaleza, uma lesão até de certa forma semelhante com a do Rossi, porém a lesão do Rossi foi um edema na coxa direita e a lesão do Marlon foi na coxa esquerda, mas é uma lesão que faz com que ele fique de fora tanto do Clássico contra o Flamengo, quanto também desta decisão que estará acontecendo hoje contra a equipe do Internacional
dentro de São Januário. Situações que preocupam e é exatamente por esses desfalques que Ramon terá que repetir a mesma equipe. E aí eu chego um pouco aqui ao lado e vem agora o time titular do Vasco da Gama. Como vocês podem observar, no gol, Léo Jardim, na zaga, Medel e Léo, na lateral direita, Paulo Henrique, na lateral esquerda, Lucas Piton, no meio campo, Zé Gabriel, Praxedes e Payet, Praxedes, Payet e Paulinho, né, formando esse quarteto de meio campo, e no ataque, Gabriel Peck e Veguete. Vocês podem observar na escalação agora que o Payet está mais centralizado ali no miolo do meio de campo, o Paulinho está mais aberto pela direita e o Gabriel Peck está mais aberto pela esquerda. Vocês podem até se perguntar, Lucas, o Vasco não jogava com uma trinca de meio campo antigamente? Essa trinca era formada pelo Zé Gabriel, pelo Praxedes e pelo Paulinho, e o Payet não jogava mais aberto? E eu vou te responder sim, o Vasco jogava dessa maneira. Porém, após a partida contra o Fortaleza, ficou nítido que o Payet consegue render muito mais jogando centralizado, no meio da grande área, tendo espaço para pensar o jogo, tendo liberdade para atuar com a bola no pé, para buscar esse jogo, e principalmente por ter um bom chute de fora da área, que o Payet atua ali naquele miolo de meio de campo. Foi bem contra o Fortaleza e exatamente por esse motivo, na partida contra o Flamengo, ele entrou em campo como titular, já jogando nessa posição, e o Paulinho atuando mais aberto. O Paulinho contra o Flamengo e hoje novamente contra o Internacional atua muito mais como um ponta. O Paulinho chegou, inclusive o Ramon Dias falou sobre isso na entrevista coletiva, a gente não vai trazer o vídeo aqui para não ficar um vídeo muito longo, né? Mas o Ramon Dias chegou a comentar sobre isso na entrevista coletiva após o Clássico dos Milhões. Ele falou, na Arábia Saudita o Paulinho atuou em algumas partidas como ponta, e por isso que a gente colocou o Paulinho como ponta no Clássico dos Milhões, e como o Ramon Dias disse isso no último domingo, vai se repetir também hoje. O Payet segue centralizado e o Paulinho aberto numa ponta, enquanto o Gabriel Peck aberto na outra. Eles não são fixos. Paulinho uma hora vai estar na direita e o Peck na esquerda. Em outro movimento de campo, Paulinho vai para a esquerda, o Peck vai para a direita. São dois jogadores que têm muita liberdade para flutuar entre as pontas, entre as extremidades do campo, e o Payet ter essa liberdade também para atuar no setor de meio, para pensar a jogada e conseguir chegar com qualidade ao setor defensivo do Internacional. Exatamente por esse motivo, pelos desfalques, né, o Vasco vai a campo com esse time. Além de Rossi e Marlon Gomes, que a gente já informou, De Luca ainda segue no departamento médico, Manuel Capasso também vem evoluindo muito bem na reabilitação das dores na sua região lombar, mas ainda é um desfalque, vem treinando parte física fora, né, longe do grupo principal do Vasco da Gama, vem também fazendo um complemento junto à fisioterapia do Departamento de Esporte, Departamento de Saúde e Performance do Vasco da Gama, e Figueiredo e Miranda estão aí entregues à seleção brasileira no PAN. Para a partida de hoje temos alguns pendurados, são eles Léo Jardim, o zagueiro Léo, Puma Rodrigues, Zé Vitor, Robson, Jair, Praxedes, Marlon Gomes, Peck, Serginho e Sebastião Ferreira. Esses são os pendurados da partida entre Vasco da Gama e Internacional nesta noite de hoje. Arbitragem, Luiz Flávio de Oliveira, do quadro de São Paulo. Assistente 1, Neuza Beck. Assistente 2, Marcelo Vangassi, também do quadro de São Paulo. Quarto árbitro será Felipe Paiudo. E no VAR, o homem, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. De olho nele, pois é um nome que preocupa. E olha, Vascão, quem falou sobre essa partida de hoje, entre Vasco da Gama e Internacional, esse jogo decisivo, esse jogo de 6 pontos, foi o técnico argentino Ramon Angel Dias. E é claro, sem muita enrolação, dê aí uma olhada nas palavras do técnico sobre essa decisão que estará acontecendo hoje no Caldeirão de São Januário. No, yo creo que primero los vamos a tratar, voy a tratar de recuperarlos en el poco tiempo que tenemos y puntar mucho a la prestación del juego que hicimos y la intensidad que tuvimos y cómo complicamos al rival. Nosotros jugamos de local, ellos vienen de ganar bien, pero también están en una situación, te digo, bastante complicado, como todos los que están ahí, que están a 3, 4 puntos, a 1 punto, así que estamos todos peleando. Y seguramente nosotros vamos a querer conseguir el resultado, los 3 puntos que nos saque definitivamente de esto. Torcedor vascaíno, então é decisão, é jogo grande, é jogo importante. E como disse Ramon Dias, se preparou ao máximo para enfrentar essa equipe do Internacional na noite desta quinta-feira. E olha, será uma noite de reencontros, como a gente já falou com vocês lá no início do vídeo. Uma noite de reencontros entre Ramon e Eduardo Cudê. O hoje técnico do Vasco já foi técnico do hoje técnico do Internacional, Eduardo Cudê, lá no River Plate. Ramon Dias passou por um grande período sendo técnico do clube argentino, de 1993 a 2002. Nesse período de 2000 a 2002, num período de 3 anos, Ramon Dias treinou o Eduardo Cudê. O Cudê era um meia que foi contratado pelo River Plate no ano de 2000 e passou esses 3 anos
vestindo a camisa do River Plate, enquanto o Ramon Dias o treinava. Então os dois têm certa amizade, já tem certa relação. O Kudê conhece muito o jeito de Ramon Dias jogar. Então será uma noite de reencontro para os dois, para o técnico argentino de Ramon Dias e para o técnico argentino Eduardo Kudê. Mas também será uma noite de reencontros para os atletas. Hoje, Rossi, que infelizmente não está em campo, já foi um atleta do Internacional. Rossi passou pelo Clube Gaúcho lá no ano de 2018. Rossi fez 30 partidas com o Clube Gaúcho, marcou um gol e deu 3 assistências. Além disso, também Bruno Praxedes é um cria das categorias de base do Internacional. Chegou ao Inter lá no ano de 2019, ainda no Sub-20, e passou 2 temporadas, vestindo a camisa do Clube Gaúcho e estreou no profissional do Inter no ano de 2020. Foram, no geral, mais de 50 partidas com a camisa do Clube Gaúcho, porque ele ainda passou um período da temporada de 2021 vestindo a camisa do Internacional, uma das grandes promessas da base do Inter. E só abrindo um parênteses, Praxedes hoje reencontrará Eduardo Kudê. Kudê foi o técnico que projetou o Bruno Praxedes ao futebol no ano de 2020. Se hoje o Praxedes é um bom jogador, se hoje o Praxedes é considerado uma das vendas mais caras da história do Internacional, na época Red Bull Bragantino comprou o Praxedes junto ao Clube Gaúcho por 36 milhões de reais, é por causa de Eduardo Kudê. O Kudê, inclusive, em uma coletiva, no período em que lançou Praxedes ao futebol profissional, disse assim sobre Praxedes, abre aspas, no futebol a bola não pede carteira de identidade, ou seja, se referindo à jovialidade de Praxedes, mas à grande qualidade que o jogador tinha atuando no setor de meio campo do Inter. E o Praxedes também retribuiu elogios ao Kudê. Na época, ao ouvir isso, Praxedes disse, o Kudê me passou total confiança, me apoiou como todos os jogadores, disse, joga tranquilo, faz teu jogo, entra feliz e se divirta. Então os dois têm uma relação muito boa, Kudê e Bruno Praxedes, uma noite de reencontro de Praxedes para o Inter, de Praxedes com Eduardo Kudê, uma noite também de reencontros de Jair. O Jair, que marcou história vestindo a camisa do Galo, já foi um atleta do Internacional. O Jair passou pelo Clube Gaúcho no ano de 2012 e ficou até o ano de 2016, 4 anos vestindo a camisa do Inter. Ele chegou ao Inter ainda no Sub-20, ou seja, conhece muito o Clube Gaúcho. Uma noite de reencontros para o Zé Gabriel, que também é um cria das categorias de base do Internacional. Zé Gabriel chegou ao Inter lá no ano de 2018, atuou no Sub-20, estreou no profissional no ano de 2019 e ficou até 2021, 4 anos vestindo a camisa do Colorado. Ou seja, Jair, Praxedes e Zé Gabriel, 3 atletas hoje do nosso elenco que conhecem muito bem o Internacional, que foram criados na base do Clube Gaúcho. E se hoje tem uma lei que pode imperar dentro de São Januário, é a lei do ex. A lei do Zé Gabriel, a lei do Praxedes, a lei do Jair, não saberemos. O certo é uma noite que ficará marcada exatamente por isso. Reencontros. E Eduardo Kudê, que conhece muito, no caso o técnico hoje do Vasco, Ramon Dias, falou exatamente sobre isso. Sobre o fato do Vasco ter subido na tabela e a expectativa de encarar o gigante hoje, dentro do Caldeirão. Bom, vamos enfrentar um time, falando do Vasco, que ha melhorado muito, que conozco a comissão e trabalham muito bem e fizeram deste time um time muito difícil e que vai poner as coisas muito difíceis para nós. Nós vamos tratar de preparar o jogo da melhor maneira e ver tácticamente que é o que mais nos conviene para dar a próxima quinta, pero vai ser um jogo muito difícil porque, te volto a repetir, conozco a comissão e sei que não vai ser um jogo fácil. E aí, torcedor vascaíno, animado com o jogo? Deixa a sua opinião aí nos comentários. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso pré-jogo do Gigante, um vídeo importante, um vídeo quente, um vídeo com muitas novidades. E é claro, contamos aí com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, que é fundamental para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Não saiam desse vídeo sem se inscrever. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo e, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.